Boa noite. O avanço do comércio, do artesanato e de outras ocupações profissionais vem ocasionando um crescimento das cidades e, consequentemente, traz enriquecimento à burguesia. Este avanço vem trazendo grandes questionamentos, inclusive no terreno da fé. Religiosos afirmam estar havendo uma ruptura no catolicismo. O responsável pela sua nova vertente chama-se Martinho Lutero, o que lidera o que tem sido chamado de Reforma Protestante. Muitas mudanças estão acontecendo. No terreno da fé, o principal foi a Reforma Protestante, onde representa uma ruptura na estrutura religiosa e abre os caminhos para o surgimento de outras vertentes no cristianismo. No clero, estão havendo discordâncias em relação à Igreja Católica. Martinho Lutero, um monge augustiano, que dá aulas de teologia na Universidade de Wittenberg, está questionando a prática e a doutrina da Igreja. Então, decide aprofundar o seu estudo na Bíblia. Esse movimento que está começando é chamado de protestantismo. O que vemos no momento é a divisão entre católicos e este grupo. Lutero, depois de muitas pesquisas, encontrou respostas no texto de Santo Agostinho, que diz que o paraíso pode ser alcançado pela fé em Deus. Boa noite. Hoje, em 1517, Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg declarações combatendo a venda de indulgências. Este documento é conhecido como 95 Teses, pois o Papa Leão X deseja terminar a construção da Basílica de São Pedro. Boa noite. Boa noite. Martinho Lutero queimou hoje em praça pública a carta que recebeu de Papa Leão X, onde dizia que deveria se desculpar sobre pena de ser expulso da igreja e condenado ao inferno. Esse ato está sendo reconhecido como um rompimento de Martinho Lutero com a Igreja Católica. Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, apoia o Papa e ordena a prisão a Lutero. Mas Lutero está no castelo do príncipe Frederico, da Saxônia. Então, dedica-se à tradução da Bíblia para o alemão E está formando os princípios religiosos da nova igreja, que são a Bíblia, a única fonte verdadeira, divina e o livre acesso das pessoas ao texto sagrado. o fim da hierarquia eclesiástica e do celibato classical. O uso dos idiomas locais na celebração de cerimônias religiosas. Acabou com 5 de 7 sacramentos da igreja, onde deixou o batismo e a comunhão. Boa noite! Boa noite. João Calvino, um teólogo, é influenciado pelas ideias de Martinho Lutero, mas ele eliminou qualquer relação com a Igreja Católica, enquanto Martinho Lutero ainda manteve laços. Os 5 pontos principais da teologia de Calvino são conhecidos como os 5 pontos do calvinismo. O principal deles é a ideia da predestinação. Para ele, Deus já havia escolhido as pessoas que seriam salvas. Para ele, o resultado do trabalho é o lucro, o sucesso material que indicam a bênção de Deus. A partir disso, conquistaram o apoio da burguesia. Boa noite. Boa noite. A reforma religiosa que aconteceu na Inglaterra, com a participação do rei Henrique VIII, e teve como estupim a recusa do Papa Clemente VII, quando anulou o casamento do rei com Catarina Aragão. Como a esposa do rei inglês não deu um filho homem, ele queria contrair um novo matrimônio. Hoje, o rei Henrique VIII convocou o parlamento para votar em leis que tirassem a Igreja Católica Inglesa do controle em Roma. Por meio de um ato de supremacia, o monarca inglês se tornou chefe supremo da Igreja Inglesa, onde nominada da Igreja Anglicana. Com essa medida, terras da igreja foram pegas pelo Estado. O rei nomeou diretamente os bispos e terminaram todas as relações entre a Igreja Inglesa e a Igreja de Roma. Com o confiscamento das terras e o fim da cobrança dos impostos, que foram destinados para a igreja, proporcionaram não só o Estado, mas também a burguesia e a nobreza inglesa. Boa noite. Boa noite. Com o início da Reforma Protestante, a Igreja se dividiu, com o objetivo da iniciativa era renovar a estrutura interna da Igreja, combatendo a corrupção e os abusos cometidos por seus membros.
O outro lado era que o movimento católico visava conter os avanços do protestantismo e reafirmar os dogmas da Igreja. De 1545 até hoje, 1563, o Concílio de Trento elaborou novas orientações. Cujas principais resoluções são: Reorganizou o Tribunal de Santo Ofício, órgão encarregado de julgar e punir suspeitos de práticas religiosas contrárias à fé católica. manteve os dogmas da Igreja, os 7 sacramentos, a hierarquia do clero e o celibato clerical. Condenou a corrupção interna e estabeleceu controle sobre a venda de indulgências. Determinou a criação de seminários de teologia para melhorar a formação do clero. O Index Librorum Prohibitorum é uma lista de livros proibidos para os católicos, onde contraria os ensinamentos da Igreja, como obras renascentistas e os livros de Lutério e Calvino. O avanço do comércio e do Boa noite. Não, vai, mas não. Boa noite. Boa noite. Você... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, dedique-se.